Tá bom, boa noite. Tá bom. Que bom que você veio. Pode olhar para o irmão do lado aí e dizer para ele que bom que você veio. Deus se alegra na tua presença nesse lugar. Eu estava com saudade. Eu falei no domingo, né? Eu senti falta. Senti falta desse lugar, senti falta de vocês. Né? E é tão maravilhoso. Eu amo essa igreja, eu amo vocês, amo estar aqui nesse lugar. Eu sei que a gente está juntos aqui passando por um processo de crescimento, consolidação, né? Tratamento de Deus em várias áreas. E esse é um lugar aqui em que o Senhor ele está trabalhando nas nossas vidas. E se você chegou aqui nessa noite, é porque Ele tem algo para trabalhar na sua vida. Amém? Vamos celebrar e adorar o nome desse Deus maravilhoso, grandioso, poderoso, eterno. Ele que nos cuida em todos os detalhes. Nele nós somos mais que vencedores. Amém? Amém? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus santo nome, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos dado glória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda
tão maravilhoso confiar no Senhor. Você confia realmente no Senhor? Amém. Os que confiam no Senhor, eles são inabaláveis. Amém. Eles são como um monte de Sião, que não se abala. Que não se abala e permanece para sempre. Amém? Os que confiam no Senhor, eles permanecem para sempre. Amém. Glórias a ti, Senhor. Deixa eu compartilhar com vocês uma palavra que está em Naum. Naum, capítulo 1, versículo 7. Naum, versículo 1, capítulo 7. Quando você achar, diga amém. Amém. Achou? O que está escrito aí? O Senhor é bom. O Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia. É fortaleza no dia da angústia. E Ele conhece os que nele se refugiam. Aqui na minha versão, ele está escrito assim, ó, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Tremendo, né? Ele é bom, ele é o nosso refúgio em todo o tempo, especialmente naqueles dias mais difíceis que todos passamos, e ele nos protege, porque nós confiamos nele. Bem? Glórias a ti, Senhor. Hoje eu quero convidar vocês para a gente começar a ensaiar um novo louvor, mas é novo aqui no repertório, ele já é antigo. Geralmente eu trago os antigos, né? As meninas lá, elas os novos, né? Às vezes vem os novos, mas geralmente vem os antigos, né? Quão lindo esse nome é. Né? O início é essa palavra. O mistério de tua glória. Ó, como esse nome é. Ó, como esse nome é. O nome de Jesus. Ó, como esse nome é. Acho que a gente começou bem, né? Você pode fazer melhor para o Senhor, porque é para Ele. Nesse louvor aí você pode pegar a tua oferta, pegar o teu dízimo, pegar a tua primícia, você pode trazer aqui, pedir para os nossos pastores orar por você também, né? E a gente vai seguir. Eu vou começar agora cantando mais baixo, porque senão eu não vou alcançar na parte de cima, na parte mais alta, mas vocês estão fazendo lindamente. Eu acredito que o Senhor vai se agradar, especialmente se tu colocar para fora essa voz. Não importa tanto a afinação, né? Porque na verdade Deus sabe se o que está saindo aí é realmente uma verdadeira adoração. Eu creio que é isso que ele quer. Ele quer ouvir tua voz. E na medida que ele ouvir tua voz e estiver saindo aí de dentro, o teu melhor, eu creio que está aí. Então, bom. Amém? Início era a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Acolhido esse nome é, acolhido esse nome é, o nome de Jesus.
bonito esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, bonito esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio para nos resgatar. O maior que meu pecado, nada vai nos separar. Quão maravilhoso é, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Hoje pra sempre reinará. Teu reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Morte venceste, rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Tu é o reino, tu é a glória.
de todo nome está. Poderoso Esse nome é, poderoso esse nome é, no nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, dedicar esse louvor a Ti, nossa adoração nessa noite, nosso louvor, ação de graças. Te somos gratos, Senhor, por fazer parte do Teu reino. E nessa noite poder dedicar louvores a Ti, tributar, Senhor, nossa oferta na Tua presença, Senhor. Eu quero, Senhor, abençoar os tributos de honra ao Senhor. Pai, eu quero abençoar aqueles que têm entregue, Senhor, o seu dízimo, a sua primícia, que têm feito a sua oferta, Senhor, ao Senhor nesta noite. Meu Deus, que toda a promessa da Tua palavra venha recair sobre cada um, Senhor, que trouxeram, Senhor, seus tributos com alegria na Tua presença. E é com alegria que nós dedicamos, Senhor, a Ti esse culto. Cada vida que entrou aqui, Senhor, está fazendo uma dedicação nesta noite. Que o Senhor receba o nosso louvor. E esse culto, Senhor, ele tem uma conexão com o céu, porque, como cantamos, Senhor, o véu se rasgou. Não há, Senhor, mais impedimento entre nós e o trono de Deus. E nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz nessa noite. Ter um coração agradecido, Senhor. Queremos ter a nossa vida fortalecida na alegria do Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, receber toda a nossa gratidão nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vocês estão me ouvindo? Sentem, por favor. Vou pedir para o apóstolo estar aqui, então. Nós vamos fazer uns avisos, depois as crianças vão passar depois. Shalom, tudo bem? Graça e paz. Saudade de todos vocês, da Isa, da Thaís. Ainda eu vejo que está na hora. Amém pela vida de cada um de vocês. Vocês sabem que hoje nós terminamos o nosso jejum, né? Quem participou de 21 dias pela nação brasileira. Foi um tempo que eu posso dizer para vocês, não sei para vocês, mas para mim foi um tempo bem difícil. Eu senti bastante guerra espiritual, senti bastante ataques, assim, mas sobrevivi. Uma coisa que eu senti bastante foi, assim, me sentia com muito sono. E qualquer coisa eu estava dormindo. Mas conseguimos vencer, chegamos ao fim, e eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural na nossa nação, porque nós consagramos, né? Muitas pessoas estavam em jejum, o M12 todo em jejum também. O apóstolo Renê fez uma santa convocação, e eu creio que Deus, ele é um Deus de tempos, né? Deus, ele mede o tempo. A própria palavra diz que há um tempo para tudo debaixo do sol, né? Aqui nesta terra tem um tempo para tudo. E eu creio que Deus tem o tempo específico para ele fazer algo sobrenatural na nação brasileira. Nós cremos nisso. Por isso, descansamos. Amém? Eu gostaria de fazer alguns avisos para vocês, porque vocês sabem que nós estamos numa reta final para o término do ano de 2022. Eu creio que este ano passou muito rápido. Eu creio, assim, que foi... cada um de vocês teve uma experiência diferenciada no ano, né? Mas eu posso dizer para vocês que foi um ano que passou bem rápido. Eu quero fazer um convite para vocês para o dia 10, que é sábado que vem. Nós teremos a visita à Santa Maria, não aqui à igreja, mas à Santa Maria, do pastor Silmar,
que ele é da Namíbia, na África do Sul. Na África, não é? Ele fala também que vai à África do Sul e tal. A África do Sul fica na África, no continente africano. Então, assim, ó, ele, como é um homem que nós sustentamos, vamos dizer assim, a obra na Namíbia, nós contribuímos, né? Contribuímos com o trabalho maravilhoso que ele faz na Namíbia, com as crianças. Ele faz algo muito tremendo lá. E nós conhecemos o pastor Silmar há muitos anos, e ele esteve e ele está retornando, porque ele faz uma visita anual em Santiago, uma igreja que eles conhecem lá. E ele convidou o Enéas ligou para o Enéas, eu vou estar aí, eu gostaria muito de jantar com os irmãos lá no de Torriani, porque ele vai ficar no hotel lá, eu não sei muito o hotel, e no sábado à noite a gente poderia jantar junto com os irmãos que puderem, que estiverem dispostos e tal. Então, eu quero lançar o convite para quem quiser participar desse jantar com o pastor Silmar. Eu creio que quem tem assim, vamos dizer, vamos usar essa expressão, um pezinho na África, que queira um dia ir para a África, ele é um acesso. Ele é uma pessoa que nos dá o acesso para irmos à África. Ele já nos convidou, não é? Renovou o convite agora. Renovou o convite. Então, assim, nós temos acesso a entrarmos na África através da Namíbia. Tá? Não conheço a Namíbia, mas eu creio que deve ser um lugar bem diferente. Interessante. Tá bom? Então, fica o convite, né? Quem quiser ir, nós vamos jantar no dia, às 19 horas, no de Torriani, tá? No dia 10 de 12. Eu estou falando aqui, mas nós não marcamos nada lá no de Torriani, né, Cris? Mas, olha, chefe do rancho, diz, né? E assim, ó, no dia 18 de dezembro, que é num domingo, nós vamos fazer algo diferenciado. Nós vamos fazer uma confraternização de final de ano, vamos dizer assim, uma confraternização de final de ano, lá na ABG, Acampamento Batista Gaúcho, lá em Itaara. Quem não conhece a ABG, levanta a mão. Não conhece aqui. Tem algumas pessoas que não conhecem. Mas, assim, ó, quem não souber ir lá na ABG, a gente faz um comboio, tá? A gente marca um lugar e nos reunimos para irmos juntos, ou alguém levando, né, direcionando. Então, o que nós vamos fazer? Lá tem uma entrada, é cobrada uma entrada. R$15 a entrada, né? Eu não sei como é que ficam as crianças. Eu esqueci de perguntar para a Vanderleia, porque, na realidade, a Vanderleia é que ficou encarregada disso, e ela não está aqui agora. Então, assim, ó, e parece que R$10 para quem quiser entrar na piscina. E tem uma piscina grandinha, assim, as crianças às vezes gostam, e quem gosta de tomar banho de piscina, R$10 para entrar na piscina. Certo? O que nós vamos fazer lá? Vamos pela manhã, né? Umas 10h30, 10 horas, né? 10 horas nós vamos subir, está convidada a Bruna, tá? Nós vamos subir a Itaara e vamos passar um dia diferente. Cada um leva a sua cadeira de praia, né? E nós vamos fazer um churrasco, vai ter chimarrão, cada um leva o seu. E nós pensamos em fazer da seguinte forma, né? Cada um leva a sua carne e a sua salada. E a sua comida. E aí os assadores, eu sei que existem assadores aqui, eles vão fazer o churrasco, né? Vão assar as carnes
que levarem, né? Quem levar salsichão, quem levar isso, quem levar, né? Também tem os espelhos, né? E tem o carvão também. E aí nós vamos comprar o carvão, né? Então tá. Então é isso, gente. Nós vamos passar um dia diferenciado no domingo, dia 18. E não vai ter culto à noite. O nosso dia vai ser todo dedicado ao Senhor, porque nós vamos ter momentos de brincadeiras com as famílias, tá? Nós vamos fazer algumas coisas, algumas atividades bem interessantes. Então, vai ser um dia diferente, tá? Quem sente mais fome, leva suas bolachinhas, né? Lucas, leva as coisas que gostam de comer. Pão de mel. Pão de mel. E aí a gente junta a nossa comida toda e faz um grande banquete. Tá bom? Entenderam? Dia 18. E assim, ó, eu gostaria de saber o seguinte. No dia 25 de dezembro, é um domingo. E eu sei que essa época do ano é uma época em que as pessoas, às vezes, viajam, vão visitar as famílias. E eu gostaria de saber se tem alguém que não vai estar no dia 25 de dezembro aqui em Santa Maria. Maurília Cris, e aí a Ana, a Isa. Os outros vão estar. Eu sei que a Vanderleia também não vai estar. Mas aí nós vamos ver se nós vamos fazer culto ou não, certo? Nós vamos decidir, né, amor? E eu vi aqui no calendário que o dia 1º de janeiro, dia 1º de janeiro, é no domingo. E vai ser um domingo de ceia. E eu gostaria de saber se vai ter quórum nesse dia 1º. Vai ou não? Vocês já vão estar aí, Cris? Não? Está em quórum. Tá. Então, assim, os outros todos vão estar, né? Então, nós vamos fazer com quem estiver aí, certo? Então, ficam esses avisos para vocês. E eu creio que é isso. Amém? Entenderam? Nenhuma dúvida? Então, tá. Vai ser um tempo bem especial. E nós temos também o aniversário da nossa amiga ali, que ela vai falar depois. Não sei se ela vai falar. Uma festa, né? Você não vai ficar assim. Não pode. Eu botei pilha, né? Eu botei pilha na Fabiana, que a gente gostaria de comemorar o aniversário dela numa pizzaria, uma coisa, e ela vai fazer alguma coisa numa pizzaria, né? Cada um para o seu, e a gente se reúne, quem quiser ir. Vai ser na terça-feira, às 20 horas, no Nela. Só sei que é uma pizzaria e também ela. Amém? As crianças acham que pode passar. Mas amém, amém. Vamos fazer um banquete, então, né? Banquete no dia 18. Ela falou, né? Vou falar sobre banquete hoje. Eu não sabia também. Vou falar sobre banquete. O dia de ceia é um dia de banquete. Nós estamos nos preparando, então, para um banquete com o Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Quantos estão ansiosos por esse banquete? Amém? Gente, a gente fica pensando, né? As bodas do Cordeiro, que é um banquete de casamento entre a noiva, que é a noiva aí? Jesus. É nós. E o noivo, Jesus. Então, nós vamos nos encontrar, né? Nesse dia. Então, vai ser algo assim, tremendo. Só que a gente ministra, a gente escuta, a gente lê, né? Mas a gente não pensa. Eu quero que tu pense um pouquinho sobre esse dia hoje. Como é que vai ser isso? Essa expectativa.
E a gente responde na vida prática de uma maneira como se, sabe, fosse uma coisa corriqueira. Não vai ser uma coisa corriqueira. Tá? Tem convidados aí especiais, e tu é um desses convidados. A gente cantou aqui que através de Jesus o véu se abriu, nós temos um acesso, nós temos um voucher, né, garantido de entrada, de acesso à eternidade com Jesus. Então, por isso é importante a gente querer aprender sobre Jesus, a gente ver o que ele conquistou na cruz, que foi algo assim bem sobrenatural. Não é uma questão de religião, né? Nós temos que separar uma coisa assim. Tem muita gente que pensa, não, isso aí é coisa da religião, não é coisa prática da vida do ser humano. João 3,16, a palavra diz que Deus nos amou de uma tal maneira, amou o mundo de uma tal maneira, que ele dedicou o Filho dele como oferta, né, para que todos nós fôssemos salvos, né? Tivéssemos a vida eterna, então. Tá? Então, nós temos que entender o que Jesus, que Deus fez com Jesus naquela oferta, e aí se abriu, então, esse portal de salvação. Eu quero falar, então, sobre o banquete de Deus com vocês. Vocês gostam de festa? Eu gosto. Né? A gente tem que aprender sobre festa. Tem que aprender sobre celebração. Estamos falando aqui agora que em março do ano que vem, todos estão convidados, nós vamos fazer uma festa, uma grande festa. 40 anos de casados. Não, o Cruzeiro também vai ter. Estão convidados para o Cruzeiro também. Nós vamos fazer investimento para dar uma volta no Cruzeiro aí. Vocês já pensaram que coisa fantástica isso, se a gente pudesse ir para o Cruzeiro junto? Que bagunça a gente ia fazer, hein? Você tem Cruzeiro, que é o Fernandinho que faz, imagina a nossa. Imagina, com louvor com o Fernandinho. Quantos querem ir no Cruzeiro com a gente? Eu quero. Tem gente que não está incrédulo no negócio. Eu quero. Você sabe que todas as vezes que a gente viajou junto, separou tempo junto, a gente cresceu muito em Deus. Nós fizemos muitas viagens de carro juntos e a gente criou uma liga muito, muito interessante. De ônibus nós viajamos muitas vezes também. Todas as pessoas que se engajam nesses projetos, elas crescem em intimidade, né? E nós temos que crescer, então, em intimidade. Sonhe com essas coisas, né? Quem sabe Deus não fale contigo e a gente consiga fazer, então, algo assim, dessa maneira. Tu tem como botar a Bíblia para mim aqui, para o povo ver? Eu vou ler 2 textos e aí nós vamos falar rapidamente sobre esse banquete. Jesus, ele era uma pessoa assim, gostava muito de festa, né? Ele compara, então, o reino de Deus com um banquete. Quando ele ensina a orar, então ele diz, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, deixa Deus entrar na tua vida e a tua vida vai passar a ser uma vida de festa. Isso que ele quis dizer. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tu tenha festa na tua vida. Amém. Vida abundante, uma vida de festa. Bem, Amém. a gente quer zero. Né? A gente se afasta um pouco de Deus e aí a coisa parece que é zero. Lucas 14, do 15 ao 23. Me ajudem a ler? Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Feliz, né? Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. Diga desculpas. Desculpas. Diga desculpas por comissão. Desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar 5 jutas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir.
o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E aí? Mateus 22, do 1 ao 14. Entenderam essa palavra? Sim. Mateus 22. Jesus, é outra maneira de apresentar a mesma parábola. Tá? Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei, ó, aí é o rei, né? Que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando roupas, vestes nupciais. Ele lhes perguntou: amigo, por que você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-no as mãos e os pés e lancem-no fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aí eu falando, então, Jesus falando sobre esse banquete de Deus, que ele compara com o reino de Deus. Deus está fazendo convites, então. Jesus vem mostrar, então, esse convite que é feito. O profeta Amós, ele tem uma palavra que ele fala que é interessante. Eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra. Não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O convite que Jesus está mostrando é um convite que é feito para o mundo. Quantos já receberam esse convite alguma vez na vida? Quantos disseram sim? Nós dissemos sim. Estamos aqui. E eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Mateus 5,6, ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque sereis fartos. Esses que estão, se preparando, esses que estão ensaiando esse banquete, eles serão fartos. Bem? Vamos entender esse banquete? O banquete é um banquete para vida abundante. Eu já perguntei aqui, quantos querem vida abundante? Todos nós queremos vida abundante. Quem quer sofrer? Quem quer ir para o inferno? Quem quer ser roubado? Quem quer ser saqueado? Não, a gente não quer isso. A gente quer uma vida abundante. Eu quero uma vida com Deus. Eu quero uma vida feliz. Eu quero uma vida saudável. E a gente vai ver que a Bíblia ela é recheada, então, de bênçãos de Deus para que tu tenha essa vida. Você pode perguntar, mas eu aceitei Jesus, eu comecei a caminhar com Jesus e acontece isso. Por que dessas coisas? Mas a promessa é de uma vida abundante. Amém? Então o banquete é vida abundante. O rei, ou esse Senhor que faz o convite, é Deus. Então Deus continua fazendo convites para nós. O Filho é Jesus Cristo, e nós, aqueles
que aceitamos Jesus, a palavra diz que nós nos tornamos filhos de Deus. As bodas, né? Essa ceia é a volta de Jesus, então. Nós estamos sendo preparados para aquele dia do casamento. Então, bodas, né? O convite ao evangelho. Servos, né? Nós vimos a igreja fazendo esse papel e convidados, então, o mundo. Aqueles que não conhecem a Deus, que não tiveram uma experiência com Deus. Bem? Pense bem. Quem tu é, então, nesse projeto todo aí, desse rei, desse Senhor? Como é que tu te coloca? O rei tu não é, isso eu garanto. Filho, bem? Servo, Amigo. amigo. Filho, né? Nós temos que ter esse prazer de fazer esse tipo de celebração. Nós temos que enxergar a mesa preparada. Quando nós viemos para cá, isso não pode ser um ritual, né? Pô, todo mês nós temos um ritual. A igreja do primeiro século, ela fazia toda semana a ceia. Os irmãos se reuniam e comiam juntos. Então aqui nós vamos ter o pão e o cálice, mas nós temos que ter um dia a dia de comunhão, que é a ceia da igreja. Nós temos que nos exercitar nisso. Esse é o convite que Deus está fazendo para nós. Uma vida de comunhão uns com os outros, uma vida de comunhão com Deus, uma preparação, então, para estarmos na eternidade com o Senhor. Só que aqui na vida prática, a gente às vezes, pô, domingo, mas eu tenho determinada coisa e eu faço opção por outra coisa. Eu não procuro organizar a minha vida para priorizar Deus. Então, ele vai ficar no segundo plano. Então, tem esse convite para eu colocar ele em primeiro lugar. Eu preciso me exercitar nisso. Amém? Amém. Eu, quando lia sobre isso aqui, eu achei muito interessante. Quando a gente vê a história de Jesus, a gente vê Maria, né? O marido de Maria, o nome dele era José, né? E eles estavam comprometidos, e a Bíblia diz que um anjo apareceu para Maria e disse para ela assim: salve agraciada, salve abençoada, salve aquela que o Senhor olha de uma maneira diferente, salve aquela que tem prazer na comunhão com Deus. Imagina Deus olhar lá do céu para a terra e achar uma mulher diferente. Já pensou? Quantas mulheres querem que Deus olhe dessa maneira? Eu quero. É isso que nós temos que pensar. Como é que Deus olha para ti? Como é que Deus olha para ti? E aí a Bíblia fala que ele começa a ministrar e ele diz: olha, tu vais gerar o Filho de Deus. Eu estou falando aqui de idolatria, tá? Eu estou falando aqui do que a palavra diz, né? Ela foi escolhida para uma missão diferenciada. E aí eles assumem, eles têm um compromisso entre eles. Um compromisso de casamento. Mas antes ela gera o Filho de Deus. E quando a gente lê essa palavra, a gente começa a entender a dinâmica da palavra de Deus. Ela não tinha ainda consumado o casamento dela, ela era comprometida. Mas ela iria consumar o casamento dela, então, após o nascimento de Jesus. E ali é interessante, é meio complexo, né? Mas é interessante. Essa era o padrão, né? A lei, né? A maneira de tratar, então, os casamentos. Tá? Primeiro, eles se comprometiam, eles já começavam a ter uma vida de responsabilidade um com o outro, mas aconteceria, então, um casamento com o selo, então, desse compromisso. É isso que Deus está fazendo com a gente. Eu preciso ter esse compromisso com Ele. Ela fala para o anjo assim: como eu vou poder ter um filho se eu ainda não conheci o homem? Mas ela tinha um compromisso. Ela tinha um compromisso com Ele.
Esse compromisso que a igreja, que tu tem que ter com Deus. Eu tenho um compromisso com Ele. Eu sei que vai ter um casamento. A Bíblia diz que vai ter um casamento entre nós, nos céus. E essa coisa, né, como a gente vê assim, de pureza de Maria, de responsabilidade, de o que, né, como é que vai ser isso? Eu não entendo. E às vezes nós estamos nessa situação. Nós não entendemos como é que a coisa está acontecendo, mas eu tenho um compromisso com o noivo. E o nome dele é Jesus. Sim. Amém? E nós vamos gerar filhos. Nós vamos gerar filhos. Antes do casamento, nós vamos gerar filhos. Nossos filhos estarão no casamento com a gente. Amém? Confuso para vocês? Não dá para entender? Dá para entender, né? A gente pode estender esse tema uma outra hora. Mas, primeira coisa, convite. Né? A Bíblia diz, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. O que se pode fazer quando você tem um convite? Nós fomos convidados aí para o aniversário da Fabiana. Né? Eu vou. Eu vou. Né? Eu tenho algo de consideração com ela. Nós temos um amor pela vida dela. Então, quem puder ir, vai. Né? Mas a gente, quando recebe um convite, eu posso dizer sim, eu vou, ou não. Aqui as desculpas não eram... A gente vai ver que não era uma coisa assim... olha, eu vou poder, porque não é aquela coisa de enrolação. Né? Mas eu vou poder, eu não vou poder ir. Isso eu posso fazer. E aí ele diz assim, vinde porque está tudo pronto. Tudo pronto. Jesus na cruz, ele chegou num momento e ele disse assim, olha, está tudo pronto. Vocês lembram? Ele está na cruz lá, sofrendo por mim e por ti. E ele diz assim, está consumado. Quer dizer o quê? Eu venci. Está tudo pronto. Eu cumpri essa etapa. Né? E a Bíblia diz que ele morre, ele é sepultado num túmulo novo, no terceiro dia ele ressuscita e vai estar então com o Pai, à direita do Pai, né, nos céus. Tá? E ali ele intercede por nós, e ali ele trabalha em nosso favor até hoje. A Bíblia diz que ele é um advogado na nossa direção. Bem? Então tudo está pronto. Tudo está pronto para esse banquete. Tudo está pronto para esse banquete. Então tem um convite. Agora, pense bem. Tu prepara uma festa. Tu já preparou alguma festa para esperar alguém? Tu separa, vai fazer um churrasco, né, Maurício? A melhor carne, né? A Cris ali gosta de fazer a salada, outro já traz uma salada diferente, outro já traz um doce. Qual é a expectativa que tu tem? Que todos têm. E as pessoas tenham. Coisa boa trazer. Toda a igreja nessa festa vai ser um negócio assim muito bom. A gente vai conversar, a gente vai rir, a gente vai brincar, a gente vai se alimentar. Coisa boa. Mas e se não vier ninguém? Como é que fica? Comemora. Aí a gente Comemora igual. Comemora igual, diz aqui. Resolvido o problema, né? Mas a gente comemora. Mas certamente Ficamos frustrados. Imagina aqui quando Jesus fala que esse banquete ele é como o reino, e ele prepara, né? E ele faz uma oferta cara, né? Para que esse banquete aconteça, e as pessoas não querem ir. Né? A gente que trabalha, né? Que é servo de Deus, que trabalha com Deus há muitos anos, a gente vê que Deus está fazendo oferta para as pessoas terem mudança de vida. Ele está fazendo oferta. Olha, vem para Deus que a tua vida vai ser transformada. E as pessoas dizem o quê? Não, eu tenho que... Estou lá fazendo determinada coisa. Não, eu não vou poder, sabe? E ficam desenhando daquilo que Deus quer fazer. E Deus diz isso, olha, eu quero fazer da tua vida uma vida abundante. Eu quero fazer da tua vida uma vida de vitória. Eu tenho pensado muito nisso, né? As fases da minha vida, o que Deus fez. Que coisa tremenda. O rei Davi, ele vai falar no Salmo 23, 5, isso. Preparas-me uma mesa
na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele está falando de banquete também, né? Banquete. Isso quer dizer o quê? Que pode se levantar quem quiser contra a tua vida. Se tu tem essa frequência, né, de intimidade com Deus, de estar no banquete do Senhor, o Senhor vai preparar uma mesa especial para que tu realmente venha celebrar a vitória na direção dos teus inimigos. Ele vai ungir a tua cabeça com um óleo diferente. A Bíblia fala de um óleo de alegria. E quando ele fala de um cálice transbordante, é aquele que tem prazer de estar na presença do rei. O cálice nunca esvazia, né? Tá certo? Quando fala do cálice, quando fala da bebida, ele está falando de alegria constante. Então nós temos que prestar atenção nisso. E quando a gente faz um banquete, quando a gente faz uma festa, a gente está querendo convidar quem? A gente está convidando quem a gente gosta. Quem é íntimo. Ou tu coloca qualquer pessoa na mesa da tua casa. Passou ali, não sei nem quem é, mas entra aí, vamos comer. É assim que a gente faz? Não. Alguém que a gente goste muito. Alguém que seja íntimo. Então, Deus está buscando um povo que tenha intimidade com Ele. E Ele é fiel, Ele cumpre a aliança dEle para te levar a esse casamento e a essa eternidade com Deus. Fora disso, a coisa fica complicada. Então, primeira coisa, o convite. Eu quero ministrar hoje, inclusive para mim, os convites de Deus para nós. Deus tem feito convites para nós. Nós temos que estar com os ouvidos abertos. Convites até para servirmos, né? Foi sexta manhã que nós viemos aqui? Sexta nós viemos aqui, era um convite para servir. Né? Eu tenho que me apresentar diante disso. Então, os convites que Deus está fazendo. E Deus tem convites para que tu cresça. Deus não quer te ver aí, esse bebê chorão, né? Resmungão, teimoso. Ele quer que tu seja um filho que dê fruto. Amém? Pode dizer isso? Eu tenho que ser um filho. Eu tenho que ser uma filha. Que dê fruto. E agrade o coração do Pai. Segundo ponto, nós vamos ver as desculpas. Alguém já deu desculpa furada aí? Eu já. É? Meu Deus, quanta gente já me fala. Então, a Bíblia fala sobre... Davam desculpas, né, para não aceitar o convite. E a gente vai ver assim, ó, todos os homens chamados por Deus... Eu tenho alguns nomes aqui. Moisés, Jeremias, Jonas, Gideão, né? E aí vai, Isaías. Né? Mas Moisés, quando Moisés foi chamado, ele disse, mas tu chamar a mim, eu não sei falar. Eu não sei falar. Aí Deus ainda com toda a paciência com ele, botou o irmão dele para falar por ele. Né? E aí vai, né? Jonas, Deus manda Jonas para Nínive. E Jonas vai para onde? Vai para outro lugar, no sentido contrário. E era só para ele passar daquela cidade, uma cidade com 120 mil pessoas, que ia ser destruída. Deus só vai lá e fala isso. Só isso. É o que Deus tem feito com a gente. Olha, fala para o povo de Santa Maria. Isso. É só para falar. E eles poderiam se arrepender ou não se arrepender. Eles poderiam aceitar um convite ou não aceitar um convite. Eles aceitaram. E o que aconteceu? Jonas ficou bravo. Ficou bravo ainda. Então, é o que acontece com a gente. Deus manda a gente fazer uma coisa, a gente faz, o povo se arrepende, o povo começa a prosperar. Olha só, isso não merece. Né? A gente quer fazer essas justiças aí. Então, assim, desculpas. E ele deu desculpa. Por quê? Porque era um povo inimigo do povo de Israel. E ele queria o quê? Que esse povo morresse. O coração dele queria que morresse. Não, tem que vir fogo do céu, tem que destruir tudo. Mas não é assim. Né? Se Deus mandou fazer, faça. Não tem desculpa. Então, nós temos que pensar nisso. Então, todos que foram convidados
preferiram fazer outra coisa. Então, quando Deus nos chamar, é muito importante a gente dizer assim, ó, Deus, eu prefiro, isso é honesto, eu prefiro fazer outra coisa. Eu prefiro ir para uma boate. A gente vê, às vezes, pessoas falam, fazendo assim. Eu prefiro ir para a festa. Ah, tem uma festa com meus amigos. Eu prefiro droga. Eu prefiro uma vida desregrada. Não quero isso. Então, são as desculpas que a gente pode ouvir. Mas aqui nesse texto, as desculpas, embora verdadeiras, elas não eram justas. Olha só que coisa. Não era a hora, ele chama ali que ele vai cuidar da junta dos bois, não era a hora do serviço. Ele podia cuidar do boi outra hora. Então tem coisa que a gente pode fazer outra hora. O outro falou, né? Eu me casei e não vou poder. Ele podia ter levado a esposa. A minha está aqui há 40 anos comigo. 39. 39, é. 39. Bem? Então, assim, tempo para atender o convite é uma questão de prioridade. Eu tenho que saber o que é prioridade na minha vida. E aí está a diferença entre uma vida de sucesso e uma vida de fracasso. O que é prioridade para ti? A Bíblia diz, buscai, pois, em primeiro lugar, quem tem uma vida de sucesso, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Se tu focar em Deus e colocar Ele no primeiro lugar, tu vai ver as coisas sendo acrescentadas de uma maneira milagrosa na tua vida. Amém. Posso te contar, né? Tem muito testemunho. Deus em primeiro lugar, um esforço, às vezes, né? Fazendo coisas assim que parece que a gente não vai conseguir fazer, e Deus honrando, e Deus abençoando, Deus abrindo porta. E é algo que Deus sabe fazer muito bem. E é interessante assim que muitas vezes as pessoas que têm muito trabalho, né, elas têm muita ocupação, são aquelas que atendem o convite positivamente, né? E aquelas que não trabalham, elas não têm responsabilidade, têm o tempo todo na vida, mas elas não dão uma desculpa, então não dá para explicar. A Bíblia diz ali, Mateus 22:14, que porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, há uma seleção com base na prioridade que a gente colocar. A escolha. Uma escolha. Toda escolha, ela vai ter uma consequência. Se eu escolher Deus, a Bíblia diz que eu vou ter uma vida eterna com o Senhor. Eu escolhi o Senhor, né? Eu tenho uma aliança com Ele. Vou renovar a aliança com o Senhor hoje na ceia, com vocês também. Eu não gostaria de trabalhar, e eu não gosto de exercer um ministério com a ideia que naquele dia que eu for me encontrar com Jesus nos céus, para entrar na eternidade, para as bodas do Cordeiro, não ver você sentado na mesa comigo. Você já pensou? Nós temos que pensar isso. Nós temos que pensar também nos nossos familiares. Nós temos que pensar nos nossos amigos. Então, eu quero, hoje a Fabiana trouxe a colega, né? Eu quero ver ela, Bruna, eu quero ver a Bruna sentada naquele dia comigo. Por isso ela te convidou. Uma festa. Talvez a gente não entenda muito bem hoje, né? Mas eu tenho que ter essa ideia. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, assim, Deus está preparando banquetes e a gente, muitas vezes, vê, tem muita gente, não quero comer disso, não quero comer. Tá? Tem muita coisa boa para ser comida. E hoje em dia, uma coisa que a gente vê, tem muito esses lanches espirituais. Fast food. Fast food, né? Essas coisas assim, se tu tá com muita dor de cabeça, vem aqui que eu faço uma oração, e aí tu vai ali, eu faço uma oração, dor de cabeça passa, tu vai embora, mas tu não tem um compromisso. Eu quero casar. Vai aqui que a igreja, lá o pastor faz uma oração e tu arruma
Não, o evangelho não é isso, ele é um evangelho completo, né? Então as pessoas, elas ficam anêmicas espirituais. Elas têm fome, barriga vazia, né? Come lanche, come mal. Quem come mal, né? Não se ama. Quem come mal não se ama, segundo a Thaís. Nós temos que cuidar da saúde, né? E aqui, espiritualmente falando, realmente é isso. Come mal, come qualquer coisa e quer ter saúde espiritual. Não vai ter. Tá? Então, nós não precisamos esperar experimentar essas coisas. E nós temos provado o quê? Nos cultos, nas células, né? Nossos devocionais, quanto alimento nós temos recebido diariamente. Quanta experiência tivemos nesse jejum agora? Como Deus falou com a gente. Já pensou tu, como tu foi usado para que houvesse um livramento dessa nação? Tem que enxergar isso. Vai acontecer coisas. E tu está dentro desse projeto, então, jejuando, se separando, orando, então, pela nação. Eu creio nisso. Por fim, nós vamos ver a alternativa. Ele diz, sai depressa. Sai depressa. Eles não quiseram. Tem um ditado, né, que diz, se tu não quiser, tem quem queira. Se eu disser hoje aqui, olha, eu não vou mais pastorear essa igreja, Deus manda outra pessoa. Ele vai ficar até chateado comigo, né, amor? Mas ele vai mandar outra pessoa, vai vir outro pastor. Vai vir outro. E se tu não puder fazer, vai vir outra pessoa. Nós temos que entender isso. Então, na alternativa, Deus ele vai querer tu no projeto. Tá? Então, alguns não dão valor, mas outros dão muito valor. E nós somos daqueles que damos valor, então, para o chamado de Deus. A Bíblia fala de uma mulher, vocês vão lembrar, Jesus ele encontra uma mulher estrangeira que gritava por socorro. Gritava, Senhor, me socorre. Né? E ele fala algo interessante. Jesus ele diz assim, ó, todo judeu falaria isso, né? Eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. E não é bom tomar o pão, olha, o pão, né, da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Olha só o que aconteceu. A mulher respondeu, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, essa mulher, ela teve ela quis, mesmo Jesus escanteando, né, ele dizia que o chamado dele era para o judeu, primeiro para o judeu, depois para os outros. E ela diz assim, olha, eu não sou judeu, mas eu como dos farelos que caem da mesa. Ele faz uma leitura, o que ela disse? Eu quero isso. Nem que eu fique embaixo da mesa, nem que eu lamba o chão, eu quero isso. Aí ele permitiu esse acesso, então, ao reino, né? O pão da vida que é Jesus. Então, o nosso papel, nossa tarefa, então, é estar presente nos chamados do Senhor. Eu tenho que me esforçar para estar quando Jesus me chamar. Estar na oração, né? Eu separar tempo para oração, devocional, as células, me comprometer. Olha, eu sempre digo o seguinte, cada um de vocês tem uma habilidade que eu não tenho. Cada um de nós tem uma habilidade para ser operada no reino, para que essa mesa do banquete ela seja uma mesa linda. Milhares e milhares de pessoas. Porque nós podemos multiplicar a vida de Deus. Eu falo para ela, que fala para ele, que fala para ela, que fala para ela, que vai falando e vai multiplicando. Ah, mas se eu falar e não acontecer nada, ele manda tu convidar. O convencimento vai ser dado pelo Espírito de Deus. Ele convence, o Espírito Santo de Deus que faz o convencimento. Então, quando tu for fazer alguma coisa, tu diz, Espírito Santo, eu vou convidar, me ajuda. É tu que convence. Né? Mas te envolva nisso para que a gente possa ter, então, uma mesa muito bonita. Amém? Então, Deus ele vai dar duas ordens.
Tá? Vinde, porque está tudo pronto. Nós temos que dar, então... E depois ele vai dizer, sai depressa. Busca os outros aí que estão por aí. Amém? Então o convite é diferenciado. Os não servos são chamados, e os servos têm que trabalhar. E esse culto, ele é um culto para aqueles que são servos, que querem trabalhar, que estão na comunhão. Amém? Esse vai ser o convite. Essa é a palavra para o banquete. Tem um banquete preparado. Tem um banquete preparado. E nós temos que viver dessa maneira. A cada culto, a cada reunião, a cada momento que vamos estar juntos, a cada discipulado tem um banquete. Aleluia. Tenho conversado com alguns, eu acho muito interessante. É um banquete, porque Deus começa a trazer coisas para mim, né? Esse dia eu estava conversando com o Maurílio, do Maurílio, e a gente vai crescendo. Olha, eu fiz um devocional, aconteceu, sabe, aquela coisa vai crescendo de uma maneira que é um banquete. Não é uma palavra assim, me reuni porque eu sou amigo do fulano. Não, é um banquete de Deus. Estar com vocês é um banquete. Amém? Eu quero orar com vocês em cima dessa palavra, porque tem um convite de Deus sendo feito para nós essa noite e nesses dias. Vocês acreditam que nós estamos entrando em um tempo que nós teremos que fazer muitos convites? Tem muita gente lá fora que precisa de Jesus. Tem muita gente lá que precisa de uma vida com Deus. E ela só precisa de um convite. Convite. De um ouvido, né? E de uma palavra. Para que Deus possa agir. A Bíblia diz que os anjos pediram esse poder, né? Essa capacidade de fazer. Eles queriam fazer. E Deus disse o quê? Não, isso é com os meus servos, isso é com os meus filhos, isso é com os discípulos. Eles vão fazer isso. Então é trabalho nosso. Bem? Para que a nossa cidade, para que as nossas famílias sejam completamente transformadas. Bem? Vamos ficar de pé. Dá uma Bíblia aqui para... O convite hoje para esse banquete é para uma mudança de nível. Quantos querem mudar o nível? Quantos querem ascender, né, na intimidade com Deus? Eu acredito que quando a gente vai para uma festa dessa, tem lugares separados. Tem lugares separados. Tem lugares para os mais íntimos. A gente vê na equipe de Jesus, né, que tinham 3 que eram mais íntimos, mais chegados. Eles ficavam mais perto de Jesus. Então, o convite hoje é para que seja mais íntimo, mais chegado, mais amigo. Mais amigo. Bem? Feche teus olhos, então. Fale com Jesus. Diga sim para o convite dele essa noite. Reconsagre teu coração, ou consagre teu coração para o Senhor. Diga, né? Convide Jesus, mas eu te convido a entrar na minha vida mais uma vez, hoje, de novo. Eu te convido, eu reconsagro a minha vida a ti. Eu sei que eu posso ser mais usado, eu sei que eu posso ser mais próspero, eu sei que eu posso ser mais alegre, eu sei que eu posso conquistar mais. Eu sei que eu posso ser diferente, eu sei que eu posso ser um instrumento de transformação para a minha família, porque quando eu aceitei Jesus, quando eu entrei para o reino, a minha família foi toda transformada. Por quê? A palavra diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Vai começar uma grande transformação na tua casa. Coloque a mão no teu coração, a mão direita no teu coração. E comece a consagrar. Pai, nessa noite, no nome de Jesus, esse culto de celebração, o sacrifício que Jesus fez, esse banquete espiritual,
Nós queremos dizer sim ao teu convite. Convidamos Jesus, entra no nosso coração de uma maneira diferente nessa noite. Nós nos reconsagramos a Ti. Aqueles que não fizeram ainda, eles vão se consagrar ao Senhor nessa noite, para que possam entrar em dias de festa, para que possam entrar em dias de banquete, para que possam entrar em dias de saúde, de alegria, de plenitude de Deus. Nós oramos, Senhor, nessa noite. Nós queremos te pedir perdão pelas desculpas ao longo dos anos, ao longo dos dias. Arranca de nós toda desculpa, Senhor. Nós queremos estar mais comprometidos, Senhor. No nome de Jesus. Eu quero abençoar cada vida nesta noite, Senhor. Que ao se entregar na tua presença, Senhor, possam provar de um nível de alegria e gozo do Espírito Santo. Assim nós oramos, Senhor, e assim celebramos o teu nome no nome de Jesus. Te exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos, Rei dos Reis, te exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Rei dos Reis, te exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Céu e terra Se encontram alinhando o seu plano, o universo estremece, o leão rugiu no trono. Céu e terra se encontram alinhando o seu plano, o universo estremece, o leão rugiu no trono. vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu
Tu és santo e poderoso Deus. 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 Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ruge no trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ruge no trono. Vem, toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Obrigado. Derrama, Senhor, pela tua vida abundante, tua graça, pelo amor leal, sobre nós, derrama, obrigada, Pai, obrigada, porque nós temos aqui. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, para nos mostrar, Senhor, a vida, o caminho, Senhor, nos mostrar a verdade, mostrar a vida, Senhor, eterna. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua entrega. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue que nos purifica, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Obrigado. Você pode dizer, vem e toma o teu lugar na minha vida. Vem e toma o teu lugar na minha vida. Vem e toma o teu lugar na minha vida. Vem e toma o teu lugar na minha vida. Amém. Nós vamos participar então do banquete agora. Vem, convidar. Nós vamos consagrar então os elementos. Fazemos isso porque a palavra de Deus manda fazer. Nós queremos ser obedientes ao Rei. Bem, pode passar. Pai, nós consagramos a Ti o pão, que simboliza o Teu corpo, Pai, que foi machucado por nós. Nós Te agradecemos, Senhor, pela obra redentora da cruz. Te agradecemos porque nós temos acesso e nós temos vida eterna contigo, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque Tu foste fiel, porque Tu foste, Senhor, até o fim. E venceste, Senhor, a morte, e venceste o inferno. Muito obrigada por tudo que Tu fizeste na cruz do Calvário, Pai. Obrigada porque Tu nos deste, Senhor, o selo da aliança eterna, Pai. Muito obrigada, Senhor. Queremos consagrar também o cálice que simboliza o sangue de Jesus derramado naquela cruz. O sangue que nos purifica de todo pecado. O sangue que nos traz a uma vida de saúde plena no espírito, na alma e no corpo. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque esse sangue, ele foi realmente esse selo de vitória na cruz, da vitória contra as trevas, da vitória contra a morte, da vitória contra os nossos inimigos, Senhor, os inimigos do Senhor. Nós consagramos a Ti, Senhor, que seja esse ato, Senhor, seja esse banquete na Tua presença, Senhor, um banquete de vitória para cada um, Senhor. Que todos saiam daqui, Senhor, saciados em Deus, cheios de alegria, Senhor,
e cheios de criatividade na presença do Senhor. Assim oramos e consagramos em nome de Jesus. Amém. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar, e ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés para me lembrar que a minha recompensa é a tua glória vive em mim. Diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor, orientação do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Vamos lembrar, né, de tudo que o Senhor fez naquela cruz por mim e por ti. Amém? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe em juízo para si. Amém? Vamos participar então do cálice. Senhor, te chamo, ó Pai, que uma vez filho, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra eu deixarei brilhar, e ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés para me lembrar que a minha recompensa é a tua glória vive em mim. Aleluia. Olha, nessa noite nós
Nós queremos dizer sim para o Senhor, Pai, para todo o convite que é feito na nossa direção. Obrigado. Meu Deus, nós queremos nos examinar. Eu peço que Tu te examine, eu vou me examinar, para que haja realmente um sim na direção dos convites. Senhor, eu examino a minha vida, quero examinar enquanto corpo, igreja, Senhor. Tira de nós toda desculpa, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Queremos ter, Senhor, a plenitude do Senhor em todo o tempo. Queremos te ter, Senhor, em primeiro lugar. As demais coisas, Senhor, eu sei que o Senhor vai acrescentar. O Senhor tem tudo aquilo que precisamos, Deus. E que possamos, Senhor, estar em tempos de muita alegria, e muita comunhão e muita festa na Tua presença, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado por este culto. Nós semeamos no Teu reino, Senhor, esse tempo, Senhor. Dedicamos a Ti, Senhor, para que o Senhor realmente venha a se alegrar da nossa vida, Pai. Senhor, oramos e Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a todos com uma semana próspera. Amém? E realmente a palavra ela possa fazer frutificar na tua vida, assim como vai ser na minha também. Amém? Então saia sem cumprimentar todos os irmãos aí. Prazer te receber. Deus te abençoe. Sempre bem-vinda. Bem? Deus abençoe, então, irmãos. Bem? Tem um louvor aí? Não, acho que não tem nada.